Então, se tu chegou aqui ao Old Pirata ao acaso, ou já conhecia o Old Pirata e veio conferir mais essa dica de filme, vamos começar já o vídeo, deixando teu likezinho, que isso é muito importante pro canal. E se inscreve no canal se é a tua primeira vez por aqui, vem navegar com a gente. Vamos ver se a gente aumenta o número de tripulantes. Quem não gosta de ouvir uma boa história de terror, assistir um bom filme de terror, ler um bom livro de terror, por incrível que pareça, esse gênero atrai muito o ser humano. Essa sensação de sentir medo, de ter medo, de te levar quase a situações extremas. Talvez tu imaginar qual seria a tua reação em tal situação. E o Japão é um país muito pródigo nisso, de ter muitas histórias, muitas lendas urbanas, faz parte da tradição do país, da mitologia em volta ao povo japonês. Essas histórias de terror. E eu vou falar sobre um filme chamado Contos Obscuros do Japão, de 2005. É um filme de duração de 82 minutos, mais ou menos, não é um filme muito longo, mas é um filme bem interessante. Foram escolhidos 5 diretores de terror japoneses, entre eles o Takashi Shimizu. E esses 5 diretores fizeram pequenas histórias de terror, lendas urbanas. Para quem gosta do gênero, que é o meu caso, é um prato cheio. E o filme inicia com uma senhora de kimono que entra num ônibus, o ônibus está andando pela estrada, uma noite muito escura, a estrada praticamente deserta, e ela entra de cara fazendo essa pergunta: você gostaria de ouvir uma história de terror? E o motorista já fica meio assustado, meio, não quero, o ônibus completamente vazio. E a partir de então ela vai contando as histórias, vão se passando as 5 histórias. Vou falar rapidamente sobre essas histórias. Tem um grupo de jovens andando de carro e eles conversando sobre a lenda da mulher foguete, que é, se não me engano, tem até um filme americano contando essa história, que é a história de uma senhora que está andando na rua. Se tu ultrapassar ela, se tu passar por ela, ela pega e começa a te seguir, e tu pode estar dirigindo, pode estar de carro, por mais rápido que tu dirige, ela continua sempre atrás de ti, ela começa a te perseguir. E esses adolescentes esse grupo de jovens que está dentro do carro começa a comentar sobre essa história. E logo tem a história da Mulher-Aranha, que é uma lenda urbana japonesa também, que é a história de uma mulher. Tem um jornalista fazendo a matéria, um jornalista jovem que é muito assustado, ele tem medo até da história, que ele está perseguindo, que ele está cobrindo a história dessa mulher, que é uma mulher-aranha que aparece. 科学雑誌じゃないんだからさ、本当にあったことにすりゃいいんだよ。あ、そうですか。あとさ、タイトル長いよこれ、四つん這い人間って。 Que as pessoas veem, começa a aparecer no jornal, ele faz a matéria, muitos relatos, muitas cartas falando sobre o ataque da Mulher-Aranha, que ou a pessoa, ou ela mata a vítima, ou a vítima se transforma numa aranha. E ele começa a perseguir ela. Tem algumas cenas bem assustadoras, assim, tem quase no início tem a mulher voltando para casa, uma personagem voltando para casa, aquelas ruas, quase um beco assim, muito estreito, escuro, e ela sente alguém perseguindo ela, alguém atrás dela, como se ela estivesse sendo vigiada, perseguindo. E daí ela entra rápido em casa, olha através da janela, e ela vê aquela figura estranha vindo no meio da rua à noite. Lembrou um pouco aquela cena do Exorcista, que é a mulher, que é a personagem a minha de costas assim. E é uma cena que acaba sendo bem assustadora. Imagina chegar na janela, olhar uma mulher e ela tem 4, suja outros braços, e caminhando daquele jeito, quando dá aquele barulho de passos de aranha correndo atrás, assim, realmente uma cena bem assustadora. Os japoneses são muito bons nesse tipo de medo, esse tipo de situações que envolvem suspense, assim, e esses seres estranhos. E a partir daí o repórter começa a fazer a matéria sobre ela, esse repórter, e ele acaba sumindo, e tem um parceiro dele que vai atrás tentar descobrir. A partir daí não vou dizer mais nada, eu já até falei demais para não dar muito spoiler.
tem uma outra história depois que aparece, são tudo histórias curtas. Uma história chamada Fendas, que um cara, não ficou muito claro para mim que se ele era um escritor, o zelador leva ele ao prédio para entrar na sala, num apartamento, e o apartamento está completamente vedado, com fita crepe, eu acho que é tipo uma fita crepe, tudo que é vãos vendados com aquela fita. E ele fica sem saber o porquê, e os dois ficam lá dentro tentando descobrir o que é aquilo, porque fez aquilo, e o morador que morava no apartamento sumiu, sem deixar rastro, sem dizer para onde ia. E ali esse cara, que é escritor, parece, tenta descobrir o que acontece. Tudo gira ali dentro do apartamento, essa história toda ali. Tenta descobrir o que aconteceu, que o personagem sumiu. E ali o zelador acaba sumindo também, até que ele fica lá dentro preso e começa a ouvir alguns sons, tipo, parece uma voz chamando ele tenta descobrir, daí ele começa a ter aquela sensação que o outro tinha de estar sendo vigiado. A partir daí também não vou falar mais nada para não dar mais spoiler. Depois vem uma outra história chamada O Sacrifício, que é a história de uma japonesa, de uma moça que é assediada por um dos colegas, o chefe dela, que queria ficar com ela recusou, e ele lança uma maldição para ela. A partir daí acontecem algumas coisas que eu também não vou contar, é bem interessante. E tem um detalhe, quando ela volta para cá, ela chega a voltar para casa dos pais dela e tem um santuário lá que eles rezam para os antepassados da família. E quando ela era pequena, ela teve uma visão de uma cabeça gigantesca no canto da sala. No canto dessa sala foi quando a avó dela morreu. Também não vou contar mais nada, vou parar por aqui para não dar spoiler. E tem o conto, o filmezinho chamado Loiro Kaidan, que é a história de um japonês que vai para os Estados Unidos, Los Angeles, a trabalho, e ele chega e ele fica estupefado com as loiras. Ele tá chegando de táxi e vendo as loiras na rua, e ele vai parar no apartamento de um chefe dele, um cargo superior ao dele, e ele vê a foto de uma mulher lá, tipo, acho que é a namorada dele, que é uma loira, né? Não vou contar mais nada, vou parar por aí. E aí se desenrola a história. E termina com outra historinha chamada Apresentação. Historinha, eu tô falando historinha, na verdade, parece desprezando, né? Chamada Apresentação, que é um funcionário de uma empresa japonesa, aquelas cenas clássicas de um escritório gigante, grande, cheio de mesas, e ele tem uma câmera filmando a sala inteira para filmar os funcionários, e ele faz todo um diagrama para ir se arrastando, para fugir das câmeras, para chegar até um computador que ele vai roubar uns dados. A partir daí ele entra num elevador, o elevador estraga. E ali dentro desse elevador tem um casal de senhores e uma mulher mais jovem, uma jovem ali, eles ficam presos ali dentro. Esse cara que estava tentando fugir com os dados da empresa, e esse casal com a jovem. E o casal é meio estranho, começa a falar umas coisas meio estranhas, a jovem também, e ele começa a se assustar. E a partir daí eu não vou falar mais nada para não dar spoilers. Então esse filme Contos Obscuros do Japão é um filme feito para TV. É um filme bem interessante, com 5 historinhas curtinhas, com diretores japoneses. Eu gosto muito do terror japonês, assim, é algo que te prende a atenção. Eu acho que tu vai gostar, quem gosta do gênero, eu acho que vai gostar, vale a pena. Confere aí, Contos Obscuros do Japão, 2005. 5 histórias de 5 diretores japoneses de terror. Então, se tu também é fã do terror, e principalmente do terror japonês, filmes japoneses de terror, gosta de lendas urbanas, e tu não assistiu ainda esse filme de 2005, confere, procura aí que tu vai encontrar. E deixa teu comentário aí se tu gostou, se já assistiu a outros filmes de terror japonês, quer deixar uma dica aí, deixa um like aí que isso é importante pro canal. Se inscreve no canal pra gente aumentar o número de tripulantes do nosso Old Pirata. Até a próxima. Era isso e até mais.